Bom dia e a paz do Senhor para todos vocês. Um ótimo domingo, bom início de semana. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua semana, seja uma semana de bênçãos, de portas abertas, de vitórias em todas as áreas da sua vida. Já acorda agradecendo, já acorda glorificando, já acorda confiando que o seu dia vai ser um dia de prosperidade em todas as áreas. Aqui quem vos fala é missionário Gilmara Vasconcelos, aqui de uma pessoa da Paraíba. Que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus tem uma palavra para você começar a sua semana, aleluia, abençoado, né? Pois quando lemos a palavra, quando ouvimos a palavra, nós somos abençoados pela palavra, louvado seja Deus. A palavra de hoje se encontra no livro de Números, capítulo 12, que tem como epígrafe a sedição de Miriam e Arão. 12, a partir do versículo 1, diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora não seja como um morto que saindo do ventre de sua mãe, ora não seja ela como um morto que saindo do ventre de sua mãe tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Azerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, até aqui. Esse texto sagrado que aprendemos agora, que acabamos de ler, nós aprendemos dele que não se pode reprovar quem é aprovado por Deus. Aleluia. Eita glória. Foi o próprio Deus quem deu testemunho da fidelidade de Moisés. E até mesmo os parentes mais chegados de um homem de Deus devem respeitar a autoridade espiritual dele. Louvado seja Deus. Moisés era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Deus falava com ele. Aqui diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras. Aleluia. É o próprio Deus quem faz a defesa de quem é aprovado por ele. Deus defendeu Moisés perante os seus acusadores, porque o próprio Senhor conhecia muito bem a fidelidade de Moisés. Na Bíblia, meus irmãos, é dito que o homem deve apresentar-se diante de Deus aprovado. Lá em 2 Timóteo 2,15. Um dos homens também que foi aprovado por Deus foi Noé. Noé foi aprovado por Deus no meio de sua geração, lá em Gênesis 6,9. Tem também Jó. Jó também foi aprovado por Deus antes e depois de ser provado. Lá em Jó 2,3, 42, do 7 ao 9. E Jesus era varão aprovado por Deus, lá em Atos 2,22. Paulo afirma que Ápiles era o obreiro aprovado em Cristo, Romanos 16,10. Meus irmãos, o cristão que vence a aprovação
aprovação é aprovado. Paulo afirma que quem serve a Cristo fielmente é aprovado, agradável é a Deus e aceito aos homens. Romanos 14, 18. Paulo também afirma que os sinceros aprovados devem ser manifestados. 1 Coríntios 11, 19. O apóstolo Paulo declara que nós fomos aprovados por Deus. 1 Tessalonicenses 2,4. Paulo ainda afirma que devemos aprovar as coisas excelentes e sermos sinceros e sem escândalo até o dia de Cristo. Filipenses 1,10. O apóstolo Tiago afirma que o homem que suporta a aprovação é provado. Tiago 1,12. Aleluia, nós devemos, meus irmãos, nos esforçar diariamente para sermos aprovados por Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa situação aqui que a gente acabou de ler, né, de Miriam e Arão, você viu o que aconteceu com Miriam? Ficou com lepra, porque tocou na vida do seu irmão, foi questionar sobre a vida dele. Ei, quantas pessoas hoje não questionam? Aquele que está na liderança, aquele que tem intimidade com Deus, toca na vida daquela pessoa, aleluia, questiona, aleluia. Mas Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas Deus foi que entrou para resolver a situação. Deus não gostou do que fizeram com ele, com Moisés, do questionamento que fizeram a Moisés. Ei, eu quero dizer para você que Deus, ele te conhece, sabe quem está contigo, quem não está, sabe quem vive questionando a tua vida, questionando a tua intimidade com o Senhor, questionando o teu comportamento com Deus. Deus, ele vê. E tem coisa que eu tenho certeza, né? Aleluia, que Deus não se agrada. Eu tenho certeza que tem coisas que pessoas tocam nos ungidos do Senhor. Eu creio, assim como Deus não se agradou do questionamento de Miriam com Moisés. Imagine quantas e quantas pessoas são questionadas no dia de hoje mesmo. Aleluia, eu não sei se está acontecendo na tua vida. Se alguém está questionando a tua vida, o teu comportamento, com quem você decidiu casar, como anda a tua vida, você aí levando uma vida em intimidade com o Senhor, levando uma vida em oração, buscando, pedindo resposta a Deus. E tem gente ainda que questiona, tem gente que ainda critica, tem gente que fala mal. E Deus vê tudo, meus irmãos. Moisés ali naquele momento, ele não se importou, não questionou, mas o próprio Deus não gostou do que disseram com Moisés, do questionamento que Miriam fez. Aleluia. Ela disse, disseram porventura, falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós? Ou seja, tipo assim, será que Deus só fala com ele, não fala também com a gente? Tá entendendo, meus irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É a mesma coisa de você chegar, a Deus falar com você, e você ter uma revelação da parte de Deus e as pessoas questionar, será que Deus só fala com ele? Deus também não pode falar comigo, não, é? De repente Deus manda você entregar algo a alguém, entrega uma revelação, mostra que aquilo ali não é o caminho correto, que não é o certo, mas aquela pessoa está ali, querendo aquilo ali que não é correto, e de repente ela questiona, será que Deus só fala contigo, não fala comigo também, não? Aleluia. Moisés era um homem que tinha muita intimidade com Deus. O próprio Deus disse, boca a boca falo com ele de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, pois não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Aleluia. Irmãos, tenha muito cuidado a questionar aquele que Deus ungiu, a questionar aquele que Deus tem intimidade com ele. Tenha muito cuidado ao tocar nas pessoas. Aleluia. Em vez de você questionar, ore a Deus, fale com o Senhor. Busque também a face do Senhor, busque ter intimidade com Deus.
Mas não fique tocando, não fique reclamando, não fique murmurando, porque grande foi o preço que Miriam pagou. Ficou leprosa. E Moisés ainda foi falar com Deus. Moisés ainda disse: Senhor, rogo que a cures. Sabe o que foi que o Senhor disse a Moisés? Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Aleluia. Quando Deus diz que vai fazer algo, Deus ele faz, irmãos. Deus ele faz. Então, tá alguém tocando na tua vida? Deixa nas mãos do Senhor. Deus, ele sabe como agir. Alguém tá questionando você, tá se levantando contra a tua vida? Não te preocupa que você tem um Deus que vê tudo. Você tem um Deus, aleluia, eita, que tem coisas que o Senhor estão tocando na tua vida que Deus não está se agradando. E Ele entra para resolver a questão. Aleluia. Então descansa teu coração, porque é isso aí que estão fazendo na tua vida, que estão questionando a tua vida. Por que está passando por essa situação? Por que não sai da situação? O que é que fizeram de errado? Que não sai da prova, que não sai da luta? Aleluia. Entregue nas mãos do Senhor. De Deus ninguém escapa. Deus ele vê tudo. Escuta tudo, sabe de tudo. E tem coisa que ele não se agrada, viu, que estão falando sobre você. Aleluia. E aqueles que estão falando, aleluia, da tua vida, questionando como anda a tua vida às escondidas, Deus está vendo. Aleluia. Moisés aqui não se preocupou, mas Deus, ele viu e não gostou. Ei, tem coisas que estão tocando na tua vida que Deus está vendo e Deus não está se agradando e vai tomar a providência. Deus irá tomar providência. Descansa teu coração, porque aquilo que a gente não escuta, Deus escuta. A reunião que prepara contra a tua vida, Deus vê. Aqueles que têm que se levantado contra você, preparando a foca contra a tua vida, Deus também vê e desmancha tudinho. E os teus inimigos ficam sem entender. Aleluia. Como foi que aconteceu? Descansa teu coração. Porque de Deus ninguém escapa. Das mãos do Senhor ninguém escapa. Então somente fica na tua posição. Continua descansando em Deus. Continua confiando no Senhor. Continua glorificando e exaltando ao Senhor. Aleluia. Faz como Moisés, que era um varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, ele era muito manso. Continua nessa mansidão. Aleluia. Porque, aleluia, sabe quem foi que desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda? Foi o próprio Deus, o próprio Senhor. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Eita glória! Deus te conhece, sabe quem é você, sabe o seu comportamento. Não adianta falar mal de você, porque Deus ele te conhece. Eita! E quem está tocando na tua vida, Deus vai tomar a providência. Estão falando nas tuas costas, estão tocando em ti. Eita glória! Descansa teu coração. Mais uma vez eu digo, de Deus ninguém escapa. De Deus ninguém escapa. Tome essa palavra. Continue na mansidão. Deixa Deus resolver as tuas causas. Não adianta você se preocupar com quem fala nas tuas costas. Com quem questiona como anda a tua vida. Descansa teu coração. Porque quem te justifica é o Senhor.
Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana, em nome do Senhor Jesus. E eu já te peço, leve o evangelho junto comigo, compartilhando com outras pessoas esta preciosa palavra no dia de hoje. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.